Imagine ter 300 modelos Ferrari na garagem. Parece um sonho inalcançável até para os maiores fãs da famosa fabricante italiana, certo? Agora, e se eu te contar que existe alguém que não apenas possui todos esses carros, mas os mantém como parte de uma frota pessoal de 7.000 automóveis? Parece inacreditável, mas essa é a realidade do monarca de Brunei. Um país diferente de tudo que você já viu. Já ouviu falar de Rolls-Royce banhado a ouro? Casa popular de 200 metros quadrados? E quanto a um show particular de Michael Jackson e Whitney Houston? Hoje vamos compartilhar a história dessa nação e apresentar o incrível mundo da extravagância do sultão Hassan al-Bolkiah, que vão te deixar de queixo caído. Brunei é um pequeno sultanato no sudoeste da Ásia. Nesse país, para onde a gente olha, tem sempre alguma coisa brilhando, ou seja, aqui, tudo que reluz é ouro mesmo, e vocês já vão entender o motivo. Frequentemente chamado de Brunei Darussalam, cujo significado é Brunei, a morada da paz, tem sua capital em Bandar Seri Begawan. No entanto, antes de atingir o auge de sua prosperidade, a história do país permanece pouco conhecida devido à escassez de documentos ou escritos que detalham seus primeiros anos. Nos séculos iniciais da Era Comum, o território que viria a ser Brunei mantinha relações comerciais com a China e era influenciado por outros impérios do Sudeste Asiático, incluindo influências religiosas. Durante um período, o hinduísmo e o budismo desempenharam papéis significativos no país, mas atualmente o islamismo é a religião predominante. Entre os séculos XV e XVII, a maior parte da ilha de Bornéu constituía um único sultanato, marcando o auge da expansão territorial de Brunei e dominava toda a ilha de Bornéu e parte das Filipinas. No entanto, no século XVI, a influência do país começou a diminuir com a exploração europeia da região, resultando na divisão territorial da ilha, e Brunei assumiu sua forma atual, separada em duas partes. Em 1888, Brunei tornou-se um protetorato da Grã-Bretanha, ficando sob o controle político britânico por quase 100 anos. Durante esse período, o domínio britânico sobre o sultanato foi reduzido, concentrando-se em áreas específicas. Até que em 1929, em um golpe de sorte, o petróleo jorrou na região. E Brunei então passou a ser reconhecido internacionalmente como uma das maiores potências econômicas do mundo, e conquistou total independência em 1984. De um lugar remoto e desconhecido, o país tornou-se um milagre graças às reservas naturais, suficientes para proporcionar à população de menos de 500 mil habitantes moradia e alimentação subsidiadas. É literalmente de graça, já que não existe cobrança de imposto de renda e contribuições sociais. Para se ter uma ideia, as moradias subsidiadas no país têm 200 metros quadrados e Brunei ostenta um índice de desenvolvimento muito elevado. A taxa de alfabetização atinge 96%, praticamente não há crimes e tanto a educação quanto a saúde são totalmente gratuitas. Além disso, se os hospitais locais não forem suficientes, o governo cobre os custos do tratamento em Singapura. Desbravando o país, nos deparamos com um cenário natural impressionante, composto por densas florestas, montanhas e uma estreita planície costeira que completa o quadro. Aqui encontramos a imponente mesquita do sultão Omar Ali Saifuddin, um ícone arquitetônico construído em homenagem ao 28º sultão, que é pai do atual. Destaca-se pelas suas 28 cúpulas douradas, cada uma representando um sultão.
À noite, a mesquita se ilumina, proporcionando uma visão deslumbrante, especialmente quando reflete nas águas de um lago artificial. Para os apreciadores de museus, a visita ao Museu Royal Regalia é indispensável. Criado para narrar a história do sultão atual, o museu abriga os suntuosos presentes recebidos por ele, bem como artigos usados durante sua coroação, como, por exemplo, sua carruagem, e adivinhe, também banhada a ouro, é claro. Embora tenha uma pequena extensão, Brunei reserva 70% de suas florestas tropicais, abrigando espécies ameaçadas, e dito isso, o Parque Nacional da Cachoeira Lambir é um paraíso para amantes da natureza, com trilhas pela selva, cachoeiras deslumbrantes e uma piscina natural e areia de praia. Apesar da abundância de riquezas e dos benefícios oferecidos, Brunei Darussalam é mencionado como tendo pouco mais de 30% de sua população vivendo na pobreza, classificando-o em 11º lugar entre os 78 países com altos índices de pessoas nessas condições. Mas esses dados parecem não afetar em nada a vida e rotina do sultão Hassan al-Bolkiah, também conhecido como o magnata do petróleo. O atual monarca ascendeu ao trono em 5 de outubro de 1967, o que o torna o monarca vivo com o reinado mais longo do mundo após a morte da rainha Elizabeth II. Como líder em uma monarquia absoluta, Bolkiah pode fazer o que quiser. Além de sultão, ele ocupa os cargos de primeiro-ministro, ministro da Economia, da Defesa e das Relações Exteriores, dispensando a necessidade de demonstrar atenção a algum órgão legislativo, exceto aos ulemás, os líderes religiosos. Vale ressaltar que o país é predominantemente muçulmano, com o islamismo sendo a religião dominante. Em 2019, por exemplo, ele ganhou destaque nas manchetes ao apresentar sua interpretação da lei islâmica, a Sharia, que incluiu punições severas, como apedrejamento até a morte para relações homoafetivas e outros delitos, como adultério. A boa notícia é que algum tempo depois, ele teve que voltar atrás e suspendeu a lei. Parece que a repercussão internacional e os apelos de celebridades como George Clooney e Elton John pelo boicote da sua rede de hotéis, a Dorchester Collection, que começaram a afetar o seu bolso. Quanto tempo essa suspensão vai durar? Bem, só o tempo dirá. Contudo, acompanharemos as cenas dos próximos capítulos. Agora voltando ao magnata do petróleo, que com uma fortuna estimada em 20 bilhões de dólares, vive uma vida recheada de luxos, extravagâncias e, é claro, algumas polêmicas. O sultão, em um tempo, era visto como um dos homens mais ricos do mundo. No entanto, sua fortuna de 40 bilhões decaiu para 20 bilhões de dólares devido à má administração do seu irmão, o príncipe Jeffrey Bolkiah. Não precisa ser nenhum vidente para perceber que mesmo com apenas 20 bilhões, essa fortuna monumental permite ao sultão manter um estilo de vida de puro luxo e ostentação, propriedades luxuosas e uma das maiores coleções de carros do mundo são só alguns elementos dessa vida de rei. Segundo a imprensa, ele tem cerca de 7.000 carros avaliados em mais de 4 bilhões de dólares. A coleção pessoal do sultão inclui 500 Rolls-Royce, algo que até ganhou um registro no Guinness World Records, como a maior coleção dessa marca no mundo. Durante os anos 90, a família foi responsável por adquirir metade da produção da Rolls-Royce. O amor é tão grande por essa marca que seu carro oficial é um Rolls-Royce banhado a ouro 24 quilates. Afinal, eu disse logo no início que aqui tudo que reluz é ouro, não disse? Além disso, sua coleção abrange Porsches, Jaguars, Ferraris e vários outros modelos luxuosos. E não podemos esquecer que essa coleção também conta com uma Ferrari de Fórmula 1, campeã mundial na temporada de 1980, além de 5 modelos McLaren F1.
Aos 77 anos, o sultão parece ter adotado um estilo de vida mais sóbrio, em contraste com a época em que, segundo a revista Vanity Fair, frequentava cassinos em Londres e mantinha uma frota de iates, competia em corridas noturnas com suas coleções de Ferraris, importavam aviões carregados de cavalos e jogadores de polo argentinos. E, claro, as mulheres faziam parte do estilo de vida extravagante. Naquela fase, junto com seu irmão Jeffrey, esbanjava petrodólares aparentemente infinitos em Londres, permitindo-se indulgências que eram proibidas em um país muçulmano. Um exemplo marcante foi o período em que a ex-stripper americana Gillian Lauren foi recrutada para fazer parte de um grupo de 40 mulheres deslumbrantes e bem pagas, mantidas pelo príncipe Jeffrey em um sistema de rodízio sexual. Em um gesto que a stripper considerou de extrema honra, ela foi emprestada pelo irmão para o sultão Bolkiah. Um helicóptero foi enviado para buscá-la no hotel, e o sultão magnanimamente aceitou um ato alternativo de intimidade. Apesar de passar a maior parte da vida casado com sua primeira esposa, ele se casou 3 vezes, divorciando-se da segunda e da terceira esposa. O sultão tem 12 filhos e inúmeras amantes. Sorte para ele que, na época, a lei que recentemente tentou implementar não estava em discussão. Afinal, adultério e divórcio seriam punidos com pedras e chibatadas de acordo com a legislação proposta. Também não podemos esquecer das amizades leais do sultão, que inclui o financiamento de Adnan Khashoggi, o saudita que se tornaria o maior intermediário de armas do mundo, e Mohammed Al-Fayed, o egípcio que, assim como nosso magnata, era um entusiasta quando o assunto era hotel de luxo, recebendo até uma ajudinha para comprar a Harrods e adquirir a Ritz de Paris, de onde seu filho partiu para o fatídico percurso com a princesa Diana em um namoro arranjado. Aqui vale ressaltar que durante esse período, mesmo antes de se tornar o sultão todo-poderoso, Bolkiah comprou 9 dos mais estrelados hotéis da Europa. Quando a notícia se espalhou sobre sua extravagância, comerciantes de todo o mundo se dirigiam a Brunei, vendendo praticamente tudo o que tinham a oferecer: 17 jatinhos particulares, uma coleção de joias e um tesouro de obras de arte, incluindo um Renoir avaliado em 70 milhões de dólares. Os jatos privados e helicópteros são peças fundamentais no extravagante estilo de vida do sultão. Quando se trata de viagens aéreas, o conforto e o luxo são garantidos em todos os detalhes. O sultão possui 6 aviões particulares, incluindo um Boeing 747, o lendário Jumbo, que até o surgimento do Airbus 380, reinou como o maior avião de passageiros a cruzar os céus. O Jumbo é equipado com todo o conforto imaginável, até mesmo torneiras douradas, e quando falamos em douradas, quer dizer banhadas a ouro, só para ficar claro. Tamanha é sua ficção com aviões que ele até presenteou uma de suas filhas com um Airbus A340 há 4 anos atrás. Além de diversas propriedades deslumbrantes ao redor do mundo, incluindo a rede de hotéis que falamos há pouco, ele é dono do majestoso Palácio Real de Nurul Iman, com mais de 1.700 cômodos. Você não ouviu errado! O palácio conta com 1.788 quartos, 257 banheiros, uma mesquita, uma garagem com espaço para 110 carros, 5 piscinas, um enorme salão de banquetes e muito mais. Ele só é aberto para o público durante os 3 dias que precedem o Ramadã. Nestes 3 dias é servido comida gratuitamente para os visitantes, inclusive estrangeiros. E também é possível apertar a mão do sultão ou da rainha. E não para por aí. Ele também é apaixonado por animais, tanto que até possui um zoológico particular, com cerca de 30 tigres de Bengala, além de cacatuas, falcões e flamingos.
Além disso, precisamos destacar aqui que o monarca também é conhecido por suas festas milionárias. E como se já não bastasse todos os casamentos reais serem banhados a requinte e durar no mínimo 10 dias, tamanha é sua ostentação que em 1996 ele contratou ninguém menos que Michael Jackson para um concerto exclusivo durante seu aniversário de 50 anos. O evento ocorreu em seu parque de diversões, o Jerodong Park, pela bagatela de quase 20 milhões de dólares. Além de Michael Jackson, artistas renomados como Whitney Houston já se apresentaram em suas festas. Na ocasião, Whitney recebeu um cheque em branco para preencher com um valor que achasse justo e optou por 7 milhões de dólares. Apesar de todo este luxo, os moradores não reclamam e muitos deles têm até uma foto do sultão pendurada na sala de suas casas e o descrevem como um rei bondoso que cuida dos seus e que trabalha muito pelo seu país. Contudo, existe um probleminha à vista. Com a riqueza do petróleo representando quase 90% da economia e com previsões para se esgotarem em 2 décadas, surge a preocupação sobre o futuro do país após o esgotamento desses recursos. Embora para o sultão e a família real, o dinheiro não seja exatamente um problema. E você já imaginou como seria viver um estilo de vida tão luxuoso? Conta pra gente nos comentários quais seriam as extravagâncias que você escolheria se fosse um magnata como ele. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!